O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Nós estamos neste 32º domingo do tempo comum. Estamos nos preparando para ir para o final deste ano litúrgico, que logo mais chegará ao seu fim. E nós sabemos que logo no tempo do Advento nós iremos refletir muito sobre a segunda vinda do Senhor. Hoje, já neste capítulo 25 de São Mateus, o Senhor vai nos alertar para estarmos vigilantes. Vigiai e estai preparados. Não sabeis em que dia o Senhor virá. Esta parábola, é claro, conta a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que houve uma primeira vinda do Senhor, que haverá uma segunda vinda na parousia no fim dos tempos. Muitos, embora tentar adivinhar quando é que o Senhor virá, Jesus disse que não diria qual seria o dia, qual seria a hora. Porém, ele colocou também alguns sinais que iriam antecipar a sua vinda. Jesus mesmo disse que sinais seriam esses na Sagrada Escritura, sinais que nós podemos ver também nos nossos tempos. Mas não sabemos se ainda é este tempo, até porque o Senhor vai dizer: quando virdes esses sinais, ainda não é o tempo, mas esses sinais virão antes do tempo da vinda do Senhor. E esse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus é o tempo em que nós estamos hoje, o tempo da sua vinda intermediária. Porém, se nós não sabemos quando Jesus virá na sua segunda vinda, é certo que nós iremos ao seu encontro. A morte é certa. A morte, o dia derradeiro da nossa vida, virá. Quando será ele? Também não sabemos, mas é bom que nós consideremos que esse dia seja hoje. É bom que nós pensemos que hoje mesmo o Senhor nos chamará para a eternidade. Nós que estamos aqui nesta igreja, nós que estamos ouvindo aqui a palavra de Deus, um de nós
será o próximo que se encontrará com o Senhor. E como é que nós podemos saber qual de nós será o próximo? Não sabemos. Pode ser qualquer um de nós. Até mesmo aquela pequena menina, a Indy Gregory, a menina da Inglaterra, quando ela poderia imaginar, e também os seus pais, a bebezinha, como os bebês que nós vemos aqui na nossa paróquia, a menina tem uma doença rara que só sobrevive com a ajuda de aparelhos, e existe uma maldita lei chamada eutanásia, que vai dizer que deve deixar a pessoa morrer, não prolongar a vida da pessoa. E essa lei foi aplicada a esse bebezinho, contra a vontade dos pais. Os pais não queriam que morresse a filha, claro. E aquela menina, uma aparência até saudável, embora ela tivesse essa doença, ela foi condenada por uma corte, por um juiz, e eles condenaram a menina, apesar de que o Vaticano pediu que a menina fosse internada no hospital Bambino Jesus, Menino Jesus do Vaticano. Pediram a sua transferência e não foi aceito. Pediram, então, a primeira-ministra da Itália, que é católica, graças a Deus, e é uma mulher correta, ela se importou com a vida da criança que estava ali longe, em outro país, e o que ela fez? Deu uma cidadania italiana para a mãe, o pai e a menina. Eles são cidadãos italianos. Pediu o embarque imediato da criança para ir ser internada no Hospital do Vaticano. Foi negado pela corte. E hoje tiraram a menina dos aparelhos e deixaram que ela morresse num quarto, possivelmente sem os pais. Talvez os pais nem terão direito de ver a morte da filha. É uma crueldade sem tamanho deixar uma criança ser asfixiada, sem ar, sem oxigênio, e dizer que isso é uma lei humana. É vergonhoso para nós, vergonhoso para estes. Né? Quando que a pequena Indy poderia imaginar, ela ainda nem tem ciência da própria vida, mas quando seus pais iriam imaginar que isso poderia acontecer? Também nós não sabemos, irmãos, quando será o nosso último dia. Por isso Jesus vai dizer: vigiai. E estes também que fizeram isso com esta criança, esses que fazem atrocidades, eles serão julgados. Eles serão julgados não por juízes iníquos como eles, mas por um juiz justo, que é o próprio Deus. E todos nós também seremos julgados. Cada um de nós se apresentará diante do tribunal na hora da nossa morte, enquanto o nosso corpo talvez ainda esteja derramando sangue, enquanto ainda estejam nos preparando para o velório. Naquele momento, nossa alma estará lá no julgamento final, no nosso julgamento final, no nosso juízo particular. Nós seremos julgados, segundo São João da Cruz, seremos julgados de acordo com o amor. O quanto nós amamos verdadeiramente, o quanto nós enchemos as nossas vasilhas de óleo. Porque vejam, essas 10 jovens da parábola, todas elas eram boas. São como boas católicas que iam à missa e tinham a prática, elas traziam a lâmpada, elas traziam as lâmpadas acesas. Todas elas estavam acordadas, felizes, todas elas foram ao encontro do esposo, que é Cristo. Podemos dizer, todas elas foram à missa, mas nem todas elas participaram da missa da mesma forma. 5 tinham óleo na vasilha e 5 não tinham óleo. Esse número de 5 representa, através dos antigos historiadores, a divisão dos tempos históricos. Então, em todos os tempos históricos, houveram pessoas previdentes e imprevidentes. A palavra não está muito clara em português.
Pode ser que uma tradução melhor seria as virgens sábias, as previdentes ou prudentes, sábias, e as virgens loucas, imprevidentes. É louco também aquele que frequenta a sua fé sem cultivar a devoção no seu coração. A devoção é uma decisão, não é um fervor de arrepios ou de sentimentos. Não é de sentimentos que a nossa fé se abastece. A nossa fé se abastece de devoção. A nossa devoção é decidir-se por amar a Cristo, por amar as coisas de Deus acima de tudo, mais do que nós mesmos, mais do que os nossos mais queridos, mais do que aquilo que nós mais gostamos e amamos, aquilo com que nós perdemos tempo, ou que nós gastamos tempo, isso é o que nós amamos, aquilo com que nós nos enchemos. Com que óleo nós enchemos as nossas lamparinas? Como está a lamparina da nossa fé? Como está aquela luz que recebemos no batismo? Se ainda está apagada, ainda há tempo, o esposo não chegou, mas ele pode chegar a qualquer instante. Então vamos agora mesmo até a fonte onde podemos buscar este óleo, que é o coração de Jesus, que é a Santa Eucaristia, a oração, a Palavra de Deus, as leituras espirituais, as palestras, os retiros, tudo que possa abastecer a nossa fé. Não percamos tempo, meus irmãos. O Senhor virá, e virá ainda hoje. Que Ele não nos encontre dormindo. Quando chegar o sono da morte, que nós tenhamos abastecidas as nossas lamparinas. Porque na eternidade, no dia do julgamento pessoal que vamos encontrar, ninguém poderá fazer a nossa defesa senão nós mesmos. Não é a mãe que vai encher a lamparina do filho, nem é o marido que vai encher a lamparina da esposa, ou a avó que vai rezar 1000 terços para a conversão do neto. Não, cada um de nós precisa se encontrar diante de Deus com suas lâmpadas acesas. Que aproveitemos o dia de hoje e que o Senhor nos encontre acordados quando Ele chegar em nossas vidas. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre seja louvado.